Olá, bom dia. Hoje é 9 de setembro de 2024. Estou fazendo uma live extraordinária, né? Que eu normalmente faço a live no sábado, mas quando surge um assunto, né, na minha mente, nas minhas observações, eu procuro trazer para compartilhar o que eu penso e algumas conclusões, etc. Numa live feita aí no mês, ainda no mês de agosto, no final, eu falei sobre Olimpíadas, no sentido pedagógico do que ela representava, essa busca por superação, etc. Ontem acabou a Paralimpíada de Paris 2024. E então eu assisti muito, me emocionei muito. Eu penso ser interessante, né, que a gente ainda se emocione, porque hoje nós vivemos, né, num mundo onde que a emoção parece que não faz muito sentido. Até mesmo estava pensando sobre, né, você chorar. Né? Nós somos muito reprimidos, né? Nós somos muito reprimidos, nos reprimimos as nossas emoções e isso não colabora para a evolução da humanidade, porque a emoção faz parte da nossa vida. Então eu confesso a vocês que eu me emocionei bastante assistindo as Paralimpíadas e ouvindo as histórias, né, da vida das pessoas que participaram e participam, né, do Paradesporto. Paradesporto é o que é o esporte leva para pessoas com alguma deficiência, e as Paralimpíadas é o auge disso, aonde que aí capta-se aquelas pessoas, né, para praticar o chamado esporte de alto rendimento. Mas tem muito mais por trás disso tudo. Há muito mais por trás das medalhas, das conquistas. Há seres humanos, há histórias. E como eu já falei também em outras lives, eu acredito sempre que a vida nos proporciona ensinamentos, aprendizados, e até disse, né, que tudo é pedagógico na vida, tudo é aprendizado. Então eu trouxe esse tema para a gente conversar um pouco, para refletir, né, um pouco essa questão. Hoje, como eu disse, né, nós vivemos um mundo muito estranho, onde muitas pessoas, o esporte, entre aspas, de muitas pessoas é, é humilhar os outros, é caluniar os outros. Existe uma onda, né, de críticas exacerbadas a todos. Você abriu a boca, você é alvo de críticas. Quer dizer, nós vivemos nesse tempo assim, onde há muita intransigência com as pessoas, onde há muita, quer dizer, aflorou aí a necessidade das pessoas estarem, né, sabe, lacrando os outros, né, criticando os outros exacerbadamente, sem nenhuma noção. Quer dizer, tem gente, inclusive especialistas em espalhar o mal nas redes sociais. Essa coisa que eu falei da intransigência, da falta de compaixão, da falta de empatia, da falta de respeito ao outro ser humano,
Então existe muito. Existe inclusive, que eu já falei, os especialistas em denegrir a imagem dos outros, sejam vivos ou sejam mortos. O tempo todo você vê isso, se quiser, né? Eu vejo com um olhar analítico isso, né? Então é muito ruim esse mundo que nós estamos vivendo, né? Onde que existem pessoas especialistas em espalhar o mal. Ninguém presta, né? Quer dizer, então é assim, essa coisa de uma sociedade totalmente julgadora, né? Que vive julgando os outros o tempo todo. Isso não contribui para nada. Então, assim, existem pessoas que eu acredito que têm problemas emocionais muito fortes, problemas de convivência, e que descarregam isso em cima dos outros, seja qual forem os outros. Então, as Paralimpíadas, elas trazem alguns ensinamentos, onde que você vê, por exemplo, a questão da superação da condição humana, e veja bem, da superação da condição humana no estado de deficiência, quer dizer, de pessoas com alguns problemas, sejam físicos, mentais, emocionais, etc. Então, mas existem, aí o exemplo, né? Existem pessoas que superam tudo isso, né? Pessoas que eram discriminadas, pessoas que eram relegadas a um lugar qualquer no mundo por força das suas deficiências. A sociedade como um todo, ela é muito cruel nesse sentido. Ela não, aquela coisa dela, ela rejeita o diferente, mas todos os diferentes. Porque as diferenças não são só nesse aspecto da opção sexual, da cor, etc., né? Os deficientes sofrem muito e sofreram e sofrem muito com isso, porque as pessoas, né? Quando eu falo as pessoas, é a maioria, existem as exceções, mas sempre, né, vem com um olhar. Como é que você olha para o deficiente? Você olha com pena, com dó, você rejeita, você não compreende a situação do outro. Então, às vezes, as pessoas não compreendem nem a própria situação, né? A situação de si mesmo, mas aproveitam, né, da diferença do outro para massacrá-lo nesse sentido. E isso acontece. Né? Eu vejo isso, e isso cresceu muito, porque eu lembro na minha infância, quando eu estava em abrigos de menores, ou na rua, por força de circunstâncias, e que, né, as pessoas, era muita chacota em cima daquelas pessoas que eram deficientes. Não havia assim compaixão, não havia compreensão, não havia empatia, muito menos simpatia. Então, mas só que hoje é pior. Mas o paradesporto, as Paralimpíadas, nesse caso que eu estou pegando como exemplo, ela mostra pessoas com todo tipo de deficiência, tá? Ela mostra que existem pessoas que superam tudo isso, que passam por cima dos preconceitos, passam por cima das discriminações e vão buscar o seu espaço no mundo. E o esporte abre essa porta para essas pessoas. Pessoas que, como eu disse, eram relegadas a uma condição, né, de inferioridade e tal. De repente, o paradesporto, os esportes, acabam abrindo uma janela para essas pessoas, e muitas delas, muitas mesmo, não é só aqueles que disputam, né, as Paralimpíadas, né, as competições, mas muitas entram, o esporte abre então esse espaço para que as pessoas se superem, elas se sintam úteis para elas mesmas e depois
vêm a servir como exemplo para a sociedade. Isso, como eu disse, eu me emocionei muito durante essas Paralimpíadas, porque eu vejo aquela pessoa e penso como é que ela consegue, e ela consegue, ela tem uma força de vontade sobre-humana para vencer os desafios que se apresentaram para elas por várias contingências, sejam por acidentes, sejam por problemas genéticos, sejam por problemas, né, de congênitos, etc. E a gente precisa prestar atenção nisso, porque a gente tem a aprender. Nós, que entre aspas somos, digamos assim, normais, né? Nós vivemos muitas vezes, né? As pessoas vivem na lamentação, pessoas que têm possibilidades muito maiores, que têm muito mais portas abertas e tal, mas que se vitimizam e não vão a lugar nenhum, não saem do lugar, porque a vitimização, por exemplo, é uma coisa paralisante. Você para ali na vitimização e não vai a lugar nenhum, não constrói nada, não faz nada, não muda a sua vida, não muda nada. Então, essa questão, por exemplo, da superação é uma coisa, uma marca dessas pessoas que estão aí, né? No paradesporto. Eu estou dando exemplo disso, tá, gente? Existem outras circunstâncias. Mas a sociedade não promove as pessoas, né? Existem hoje algumas leis, né, sobre o aproveitamento das capacidades das pessoas deficientes no trabalho, em vários aspectos, na arte, na cultura. Existe muito pouco. Tá? Então, a gente que é ser humano e que quer ser melhor e que quer contribuir para que a humanidade melhore, a gente tem que observar isso nesse sentido, né? E a superação, essa superação que a gente tanto fala, né? Tanto as pessoas falam de superação, ela está presente nesse mundo do paradesporto o tempo todo. E a gente não observa, a gente não aprende com isso. A gente fica às vezes no lugar comum, fica às vezes nas nossas lamentações e ficamos nos autolimitando, quer dizer, nós mesmos nos limitamos pela desculpa de que eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu tenho uma doença A, doença B, doença C, e não sai do lugar, né? Muitas das doenças, as pessoas têm muitas capacidades que poderiam ser usadas para vencer as doenças, para vencer as dificuldades, para vencer praticamente tudo. O ser humano tem essa capacidade, só que ele esquece disso. E muita gente faz questão de esquecer disso para então, como eu disse, se vitimizar. Olha para mim, coitadinho de mim, tenha pena de mim, tenha dó de mim. Né? Então as pessoas não percebem o seu próprio potencial. Há um potencial em cada um de nós para vencer os desafios que a vida nos apresenta, sejam quais forem esses desafios. É possível vencer. A minha vida foi o tempo todo pensando nas Paralimpíadas, eu estava pensando na minha vida. A minha vida foi o tempo todo superação. Até hoje ainda é superação. Porque hoje por exemplo, eu tenho alguns problemas de saúde, como muita gente tem. E a gente tem que estar se superando todo dia, se quiser permanecer vivo e se quiser permanecer produtivo de alguma forma. Não é só para ganhar dinheiro, é ser produtivo no sentido humano de você se sentir importante
naquilo que você faz, naquilo que você sonha, naquilo que você almeja e que ainda almeja. Essa coisa quando fala assim, a nossa capacidade de sonhar, nós não podemos matar a nossa capacidade de sonhar. Nós temos que acreditar, né, num propósito, num sonho e ir à luta e vencer as adversidades. As adversidades fazem parte, né, do caminho da vitória, do caminho do vencedor. As adversidades fazem parte. São os obstáculos que temos que saltar todo dia, né? São os limites que temos que superar todo dia. Não dá para entregar a vida pro acaso, tipo assim, agora não dá mais, né? E muitas pessoas que chegam, por exemplo, numa certa idade e acham assim, agora não dá mais, né? Não tem mais jeito. E sempre tem jeito, se você quiser fazer. Aí entra a questão também da resiliência. A resiliência é uma superação, digamos assim, mais elevada. Você ser resiliente, você cair, levantar, bater de frente e seguir em frente. Essa é a questão da resiliência. Você está sempre se levantando, está sempre acordando para viver mais um dia e viver um dia melhor. Buscar isso que eu chamo de o seu espaço no mundo. Buscar as conquistas não são só conquistas materiais. As conquistas também são as conquistas da qualidade de vida, as conquistas da consciência da vida, a consciência de si mesmo. Tudo isso são conquistas. E o tempo todo nós estamos aí frente a desafios. A viver é vencer desafios. Todos. E a gente tem que combater essa, por exemplo, a vitimização, que eu já falei, porque nós fomos ensinados por alguém, infelizmente, aí, e faz tempo, né, a nos vitimizar, encontrar muletas na vitimização. Não existe, a vitimização não é uma muleta para ninguém, mas muita gente usa da vitimização para tentar obter coisas, etc. Tem gente que usa da vitimização, inclusive, para manipular os outros. Isso já beira a maldade também, né? Então, a vida é complexa, o ser humano é complexo, mas pode tornar mais fácil né, a sua jornada, se for, né, entrar nessa de vencer limites, de não entregar os pontos para as dificuldades. E a resiliência é essa coisa de você... A resiliência é uma soma, né, de persistência, né, perseverança, esperança, no sentido de esperançar, não no sentido de ficar esperando. Então, tudo isso somado faz com que a gente venha a ser aí um vencedor na vida. Como eu disse, a vida não se resume ao aspecto material. Mas eu não tenho dinheiro. Mas eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Tem que ir à luta e ver aquilo que é realmente significativo para a sua vida. Se a gente pegar apenas o aspecto material da vida, a gente vai deprimir, vai se entregar. Mas eu não posso comprar isso, eu não posso comprar aquilo, não posso consumir isso. A vida não é só consumo, a vida é viver. Viver numa escala de qualidade sempre maior e melhor. Né? Então, essa questão das Paralimpíadas que eu trouxe, elas levantam essa questão para a gente. O que nós estamos fazendo na vida? Estamos só reclamando, estamos só clamando, estamos só esperando do governo, estamos só esperando dos políticos. Aliás, ficar esperando dos políticos, né, da maioria deles, não leva você a lugar nenhum.
porque eles não estão nem aí para você. É que eu costumo dizer, político só quer o seu voto, deu o voto para ele esquece de você. Agora nós estamos aí num período aí de eleições municipais, a gente vai observando e vai vendo no âmbito municipal que aquelas pessoas que estão ali, a maioria não quer saber de você. Ela só quer ganhar o seu voto para ter algum poder de barganha e para se ajeitar na vida, como dizem, a coisa de levar vantagem, né? E no meu caso, aqui nessa onde eu moro, aqui no sul de Minas, né, que eu já observo isso há muitas décadas, as pessoas não, né, a maior parte dos políticos não quer nada, não quer fazer nada em benefício do povo, querem fazer em benefício deles mesmos, quer dizer, são pessoas de baixa cultura, inclusive, né, e outros de falsa cultura, né? Então, quer dizer, mas a vida, se a gente entregar a vida para esses caras, nós não vamos fazer nada de bom, porque eles não são os melhores exemplos para nós, né? Eles não nos representam, né? Essa é uma questão, mas aí é outro campo também, mas que é preciso observar tudo isso. Então, a outra questão que está ligada a paradesporto, né? Paralimpíadas, essas coisas, que é muito falado, é a questão da inclusão, a inclusão social, a inclusão econômica. Então, você vê que o esporte, sabe, ele também pode promover, quando tem políticas públicas. O Brasil, se você não sabe, é um dos países que mais tem investido, né, nessa questão, né, da inclusão social do deficiente, de forma geral, tá? Né, das pessoas com dificuldades físicas, motoras, etc., já falei. O Brasil é um país que tem investido nisso, né? Apesar de alguns governos, às vezes, caóticos que nós tivemos aí recentemente, tá? Nós somos, como país, nós somos um país que tem uma infraestrutura, que tem programas sociais para essa inclusão. Isso é uma inclusão, porque é muita gente, vocês nem imaginam quantas pessoas deficientes tem no Brasil. É um percentual muito alto, em todos os aspectos. Então, existem toda uma infraestrutura para, não só para ser competitivo, em termos de Olimpíada, Paralimpíada, etc., mas para incluir essas pessoas na sociedade através do esporte. Né? Essa é uma coisa. Aí alguém pode me dizer, e eu já pensei aqui, que a educação, por exemplo, brasileira, ela não é inclusiva. Essa é uma das questões, uma hora eu quero falar mais sobre educação, já falei isso. A educação, para ser boa, ela tem que ser inclusiva. Né? Ela tem que ser inclusiva, ela tem que trazer o ser humano, desde criança, para se incluir na sociedade, não para se excluir da sociedade. Porque aí tem uma coisa também nesse meio, que além da exclusão social, econômica, etc., existe a exclusão por outros motivos, né? Como eu falei, pelas deficiências, e que tem gente também, a gente tem que ter uma mentalidade incluidora, digamos assim, porque a gente tem que também querer se incluir, certo? Não basta dizer, vamos fazer uma sociedade inclusiva, se as pessoas também não querem se incluir. Porque essa coisa que eu falei, terrível isso. Essa coisa da vitimização também passa pelo caminho da autoexclusão. Você, quando se vitimiza, quando se auto-vitimiza,
Quando se coloca numa escala de inferioridade e fica ali parado, se sentindo realmente inferior, você também se exclui. A sociedade, veja bem, a sociedade exclui e você se exclui. Então tem essa questão da pessoa também se excluir, dela não se sentir ninguém, nada e não ir atrás das oportunidades. Eu sei pela minha própria história que eu fui atrás das oportunidades e descobri que existiam oportunidades para mim. Só que eu tinha que me esforçar muito, tive que me esforçar muito para agarrar as oportunidades. E quantas pessoas eu conheci nessa vida toda que tiveram oportunidade, mas não agarraram as oportunidades, porque elas mesmas se auto-excluíram do processo evolutivo, de forma geral. Tipo assim, eu não tenho jeito, eu sou pobre, não sei o quê, essas coisas todas. E muita gente usa isso como muleta. Então, tem esse componente também da autoexclusão. Você se exclui. Eu observei na minha vida toda, eu convivi com muita gente, tá? Em abrigos de menores, na sociedade, em todos os lugares onde eu morei, que muita gente, elas também promoveram as suas próprias exclusões. Quer dizer, eu não vou a lugar nenhum, então eu vou delinquir, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Eu conheci muita gente delinquente, tá? Convivi com muita gente delinquente em todos os escalões, tá? Que você possa imaginar. Porque os delinquentes não estão só lá na periferia. Não, tem delinquentes de todos os níveis que você não imagina. Mas essas pessoas, elas promovem também a sua própria exclusão. Algumas não querem nem se incluir, elas querem ficar à margem, né? E arrumando justificativas para serem aquilo que são, para fazerem aquilo que fazem, no sentido do lado negativo, né? Porque existe muito disso, né? As pessoas buscarem justificativas para serem más, tá? Serem más, em todos os sentidos. Para cometer ilícitos, coisas ilegais, crimes, etc. Existem muitas pessoas que usam a justificativa. Ah, mas eu sofri muito, eu fui espancado, eu fui isso. São formas, né, das pessoas, às vezes, justificarem as suas maldades, tá? Mas essa coisa de pessoas também que se excluem, se auto-excluem, tem isso também que tem que prestar atenção. Aquelas pessoas que usam da vitimização, elas se auto-excluem. Elas não querem participar de nada, elas não querem avançar em nada. Elas querem ficar ali, naquela posição de injustiçado, coitadinho e tal, para não fazer nada. Então, essa questão que eu estou falando do paradesporto, da Paralimpíada, é uma mostra de que as pessoas, quando querem, elas também vão se incluir na vida como um todo. E vão ser importantes não só para elas, mas para as suas famílias, e vão ser importantes para a sociedade, né, através dessa pedagogia que está aí nas suas ações. Então a gente precisa prestar atenção nisso, gente. Não podemos passar batido, vendo esses exemplos, tudo, e não aprendendo nada com isso. Nós temos que aprender, porque a gente, às vezes, tem muita gente, eu conheço pessoas, infelizmente, que vão aprender com a turma do mal. Tem gente que vai entrar na política, por exemplo, vai entrar e vai seguir o mesmo caminho dos outros, daqueles outros que são ruins, que são corruptos, etc. E vão seguir esse caminho.
E por que você não seguir o caminho do bem? Se inspirar em pessoas que fazem o bem, pessoas que são boas, pessoas que realmente possuem valores profícuos, valores poderosos. Por que a gente não se inspirar nisso? Eu me inspirei muito em pessoas boas. Isso, eu devo a essas pessoas esse aprendizado para que eu não viesse a ser marginal, digamos assim, na vida. E poderia ter sido, já que eu conheci muitos, já que eu convivi com muitos. Então a gente precisa ter essa compreensão, sabe? E observar essas oportunidades de aprendizado. Então, as Paralimpíadas, o Paradesporto, né, são uma fonte de aprendizado, através do exemplo, tá? E não vê que não é teorização, não é filosofia nesse sentido, só do papo. É a prática, você vê ali a prática e os resultados daquelas pessoas. E essas pessoas são pessoas importantes e nós não damos muita importância a elas, né? Nós não damos muita importância a elas. Outro dia eu estava vendo a história do Kurt Kirten, né? O tenista. Todo mundo acha, mas uma boa parte das pessoas acha que o cara, de repente, chegou lá, vou jogar tênis e vou ser campeão. Não é assim. O cara tem toda uma vida, tem todo um histórico familiar, tem toda uma série de superação dele próprio e de toda a família e do entorno dele para que o cara conseguisse vir a ser aí um grande campeão, né? E um exemplo, isso que é a questão, o exemplo para outrens, ou para outros, principalmente para crianças e jovens, né? Que é preciso entender isso e ver que as pessoas só olham o ganho daquela pessoa, né? Eu lembro que eu vi no documentário que está passando na ESPN, e também acho que está na Disney, sobre a vida do Kurt, né? Do Guga. E você vai ver, eu já sabia, porque eu já tinha visto, já tinha lido, já tinha lido a respeito, tinha acompanhado. Mas é interessante que quando ele ganhou o primeiro grande campeonato, que eles chamam de grande slam, né? Roland Garros, lá na França, é interessante que muita gente no Brasil falou que o cara tinha. Ele teve sorte. O, o, e sorte, gente, isso aí não tem. Né? Né? As pessoas têm esse negócio, você teve sorte, porque você passou no concurso, não sei o que lá. Né? Sorte. Nada, é muita luta. É muita luta, é muita luta, é muita luta. Esse negócio de sorte, as pessoas gostam muito de desqualificar os feitos dos outros. Essa que é a questão, né? Brasil, nós temos isso, tá? Não sei se é coisa de brasileiro, mas tem muito de desqualificar os feitos dos outros. E tem muita gente que só faz porcaria e todo mundo acha, oh, né? Mas tem muita gente boa que faz coisas boas e que tem muita luta no seu percurso de vida e que as pessoas desqualificam. Ah, ele deu sorte. Se ele não tivesse tido não sei o que, ajuda não sei do que lá, né? Nossa, você é o centro da sua vida, você é o usador dela. As questões paralelas, se aparece alguém para te dar um empurrãozinho e tal, isso ajuda. Mas não resolve se você não estiver focado nos seus propósitos, nos seus objetivos. Eu recebi, veja bem, eu recebi, principalmente de fora da família, eu recebi muitas pessoas que me deram apoio na minha luta para ser alguém na vida, tá? Era para ser poderoso, rico, etc. Para ser alguém na vida, para viver com dignidade. Eu recebi muito apoio de pessoas das mais diversas camadas sociais.
Porque as pessoas pensam, quem não tem nada não dá nada. Tem gente que aparentemente não tem nada, mas tem muito para dar. Porque uma palavra de apoio, um incentivo, tipo assim, eu acredito em você, vai lá, vamos lá, né? Isso ajuda muito. E eu ouvi isso muito de pessoas simples, simples, mas simples, simples, simples. Eu ouvi muito isso na minha vida. Quando eu estava bem ruim, por baixo, eu ouvia dessas pessoas. Olha, você é inteligente, você pode ir mais longe, você pode fazer isso, você pode ir aqui e tal. E, e eu acreditei nessas pessoas. Então essas pessoas me ajudaram. Ontem eu estava lembrando de amizades, de amigos, né? Eu tive amigos de diversos tipos, né? E que me deram, não tinham nada para me dar, sabe? Dar dinheiro. As pessoas já pensam em dar dinheiro, né? Mas que davam apoio, que diziam, cara, você é inteligente, você pode ir mais longe, você pode fazer isso, você pode fazer aquilo e tal. Lembrei de um dono de cursinho lá em Cachoeiro do Itapemirim, né, o Luiz Cláudio, que recentemente eu fiz contato com ele, né, graças à internet, agradeci, conversamos bastante. O cara era dono do cursinho e eu estava lá, às duras penas, tentando estudar para fazer supletivo, tá? Eu fiz supletivo, né? Depois de tipo assim, mais quase 15 anos sem estudar, eu voltei a estudar na esteira do supletivo. E esse senhor, né, professor, ele viu em mim algum potencial e disse, olha, o que eu posso fazer para te ajudar é te dar aqui a gratuidade aqui para você estudar. Você pode estudar a hora que você quiser aqui, né? Então, e me deu, na época eu não nem falava muito disso, me deu uma bolsa de estudo, né? Para mim estudar no curso lá em Cachoeira do Itapemirim, curso que nem existe mais hoje, chamava-se Curso Brasil, que era de ensino supletivo, etc. E eu agarrei aquilo com as duas mãos. Todo o tempo que eu tinha disponível, eu ia para o cursinho para estudar. E aí consegui concluir essas coisas, primeiro grau, segundo grau, depois passei em vestibular, etc. Mais à frente e tal, né? Vim entrar na universidade, coisas assim. Então, a gente recebe sim, tá? Eu tenho gratidão por tudo isso que eu falei, por todas as pessoas. Eu tenho gratidão, tá? Mas se a gente não fizer, ninguém faz por nós. Quando as pessoas se propõem a nos dar um apoio aqui, um apoio ali, elas confiam em você, acreditam em você, isso é um elemento de ajuda, de impulso, mas o grande desafio é você. Tipo assim, né? Se fosse um salto em altura, o cara que tem que saltar é você. Né? Você faz todo um treinamento, tudo tal, 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 tal. Tem aqueles que te auxiliam. Mas na hora do salto é com você. E aí você tem que estar com a mente boa, cabeça boa e a vontade boa, né? Nesse sentido, quer dizer, a persistência, a força, a coragem, etc. Então, a gente tem que pensar a respeito dessas coisas que acontecem na nossa vida, no nosso entorno, como no caso de uma Paralimpíada, foi lá na França, mas aqui a gente podia assistir. Então, tudo isso é pedagógico, tudo isso é aprendizado, tudo isso nos traz lições. E nós somos os aprendizes. Se você observa, acontece o tempo todo coisas ao seu redor e você tem que aprender a prestar atenção, a filtrar, a ver aquilo que tem realmente sentido, que tem lições para você aprender. É isso, né? Então, assim, agora, esse mês de setembro, eu
estava observando, é o mês de setembro, coincidência, até estou aqui com a camisa amarela, é o tal do Setembro Amarelo. Setembro né, o mês da saúde mental. Aí tem o setembro, sei lá, roxo, preto, etc. Mas aí você vai observar uma coisa. É legal que as pessoas lembrem disso, mas isso é um marketing, né? Mas a gente tem que agir o tempo todo. Não é só no mês de setembro que você vai cuidar da saúde mental. A saúde mental é um elemento transformador, é um elemento fundamental para você se sentir bem, para você estar bem, para vencer, né? Vencer. Então, de repente, tem um tempo que fala-se muito, né? Saúde mental e tal. E tem gente que olha só, mas isso é com os outros. Não, a saúde mental é uma coisa para que todos nós devemos cuidar. Todos nós devemos estar monitorando a nossa saúde mental, no sentido de observar como é que nós estamos, por que nós estamos de um jeito às vezes mais tristonho, mais acabrunhado, até depressivo, ou porque nós estamos ansiosos, agitados, etc. Né? Por que nós estamos sentindo dores aqui, acolá, etc. Muita coisa disso tem a ver com a nossa mente, com a nossa saúde mental. A saúde mental ela é um aspecto grandioso, porque ela envolve sentimentos, ela envolve emoções, ela envolve muita coisa, né? E envolve superação, entende? Envolve superação. Nós temos que estar superando toda hora, porque é muita coisa, né? Viver é... Viver não é fácil, tá, gente? Essa é a questão. A gente está sempre enfrentando coisas aqui, acolá, etc. O tempo todo, né? E a saúde mental tem muito a ver com essa questão também da gente superar limites, não se entregar, né, para tristeza, para depressão, para ansiedade. Quer dizer, nós temos que buscar também mecanismos internos para que nós tenhamos um controle maior até das nossas emoções, que às vezes a gente perde tempo, né, na questão das emoções. Às vezes a gente fica perdendo tempo com emoções que deviam jogar fora, com acontecimentos que deviam jogar no lixo, né, com sentimentos que às vezes não nos trazem nada de bom. A gente tem que aprender a limpar a nossa mente, principalmente de passado. Vejam bem que eu falei aqui um pouco de passado, mas eu não estou falando do passado e ficando lamentando o passado. Eu estou falando de um passado que foi deixado, foi superado. E todo mundo pode superar isso. Eu trabalhei com psicoterapia, como vocês sabem, eu sou psicanalista e psicoterapeuta. Trabalhei durante umas 2 décadas aí com centenas de pessoas. Quando eu digo trabalhei com pessoas, porque eu nunca fui o mestre delas. A gente terapia é uma coisa de, sabe, de compartilhamento. É uma coisa de parceria, você e o outro, né? São parceiros nessa coisa de superação das dificuldades emocionais, sentimentais, etc. Então, a gente tem essa ideia, né? Assim, eu sei pelos estudos e pela vivência de que muita gente fica amarrado no passado. Às vezes, num fato do passado, a pessoa não vai para frente na sua vida, porque ela deixa-se ficar impregnada por aquele passado e não vive no presente. Perde o tempo do presente ancorado no passado. Isso acontece muito, muito, muito. E também tem aqueles que vivem na ilusão do futuro.
Tem gente que pensa, vive mais querendo pensar, adivinhar o futuro e olhar o futuro do que olhar o presente. E o presente é o único momento que realmente importa na sua vida. É o tal do aqui e agora. É no aqui e agora que você se concentra para dar o próximo passo, o próximo passo, o próximo passo. É isso que acontece. Então, a gente precisa aprender com tudo isso. E essa superação que eu comecei falando de Paralimpíadas, Paradesportos, de deficiência de um modo geral, né? Isso aí, tudo tem a ver com o foco, né? Você tem que foco, foco. E uma coisa que se aprende muito na superação e na resiliência é a autodisciplina, né? Você tem que se disciplinar para atingir aquele objetivo X que você deseja, que você mira, que você aspira. Você tem que se autodisciplinar. Não é levando a vida de qualquer jeito que você vai chegar a um lugar. Você tem que definir uma rota, um caminho, né? Para que você saiba usar melhor a sua capacidade, né? Sua competência e alcançar o objetivo. Entende? Então é isso por hoje. Espero que vocês gostem dessa live, desse vídeo. Que você comente aqui nos comentários que você vai encontrar, seja aqui no Facebook, seja no YouTube. E que você, né, compartilhe também. Outro dia um rapaz me perguntou se ele podia compartilhar um vídeo meu. A partir do momento que eu estou compartilhando, né, essa minha experiência, minha vivência, etc., essa minha opinião, eu libero para que as pessoas compartilhem com mais pessoas possíveis. Nós precisamos fazer, como eu digo sempre, fazer uma corrente do bem, uma corrente de superação, né? Uma corrente vencedora. Então a gente tem que estimular os outros. É isso aí, a gente pode fazer isso. E você pode fazer isso compartilhando. E também clicando aqui, dando o seu like no YouTube, fazendo comentários, se inscrevendo no meu canal no YouTube. Né? Lá tem mais de 200 vídeos lá. E de vários assuntos, né? Porque eu trato de vários assuntos, né? Então é isso. Até outro dia alguém comentou comigo, nossa, você trata de muita coisa, né? Na verdade, eu tenho essa facilidade hoje devido a toda essa vida que eu já falei para vocês. De muito aprendizado, de muita prestação de atenção, né? De muita superação e tudo. Então eu tenho essa capacidade e uso isso para compartilhar com os outros. É o que eu posso fazer, né? E não faço isso para, sabe, para receber a minha compensação é que as pessoas façam uso disso. Eu digo assim, olha, essa frase aí vale para mim, então eu vou fazer isso. É isso, né? Eu vou ficar muito feliz e vou receber essa energia positiva de vocês, ok? Então é isso aí. Paz e luz para todos e cuide bem da sua saúde física, mental, espiritual. E até o próximo. Ou a próxima, né? Live. O próximo é o vídeo.